Você está on? Eu estou on. Hoje eu comecei on, ó. Tirei o meu leão da gaveta. Então eu vou dizer pra você, vou te dizer pra você. Eu fiquei um tempo fora, acho que mais de um ano e meio, mais ou menos, sem gravar nada. Acabei perdendo um pouquinho o foco porque surgiram outras prioridades no meio do caminho. Mas eu gosto bastante de carro. E a gente começou aqui falando neste canal Space On da Mitsubishi Space Wagon. Eu estou com a Mitsubishi Space Wagon ainda. Gosto muito desse carro. Já tive Zafira, um ótimo carro. Já tive uma Renault Kangoo, outro ótimo carro. É um Renault. Eu gosto da linha Renault. São carros econômicos, carros que não costumam dar problema. Tem uma particularidade a respeito da suspensão, né? A Renault ela tem um pouquinho de problemas com suspensão, coxim de motor e tal. Isso eu tive com a Kangoo. Além disso, não tive nenhum outro tipo de problema. A Zafira também ela dá alguns probleminhas, né? Já é um carro que tem alguns anos e a que eu tive foi ela era de ano 2004 e a gente estava no ano 2012, 2013. Isso já faz 11 anos também, já faz algum tempo, né? Então era um carro de poucos anos de uso. É um carro ótimo, a Zafira. Ela tem o sistema dos bancos traseiros, sistema flex que eles chamavam, né? Que ela praticamente deixa o assoalho liso ali, baixo, que se transforma no porta-mala aumentado com os bancos rebaixados, coisa que aqui a Space Wagon não tem. Em compensação, a Space Wagon ela nos dá a liberdade de andar um adulto, dois adultos, aliás, lá no banco traseiro, com conforto, né? Essa aqui ainda tem banco de couro, que estão em perfeito estado, e ainda com espaço para as pernas, né? Você pode abrir os braços quase lá no fundo que você não atrapalha o seu colega do lado. A Zafira já não tem essa facilidade, porque a Zafira ela tem os bancos menores, né? Praticamente se anda ali uma criança de forma confortável até seus 12 anos de idade, 11 anos, pela estatura, né? Tamanho, mais ou menos nessa faixa de idade. E os bancos são mais duros também. A Space Wagon ela traz maior conforto, tanto no modo de dirigir a direção, quanto para esses passageiros que andam lá no fundo. A Zafira é um grande carro, como eu já disse, né? A Kangoo ela tem a particularidade de ela tombar o banco duas vezes, como é aqui o mesmo sistema da Space Wagon. Eu não tenho imagens porque eu já vendi o carro e na época eu não fazia vídeos. Mas a Kangoo ela fica com o banco mais deslocado. Eu digo uma das Kangoos, né? Um modelo dela que era Sportway. A minha era 2009, 2010. E ela era um ótimo carro, assim, pra gente dirigir. Ela tem uma altura muito boa. É um carro que você olha de fora, é bastante pequenininho, né? Deve ser um pouco maior que um Gol, ou carro, a Renault Kangoo. Só que o espaço interno é interessante. Andam 3 pessoas no banco traseiro com conforto, certo conforto, apesar dos bancos serem um pouco mais duros também, né? Não se compara a Mitsubishi Space Wagon aqui, a qual eu estou aqui dentro, né? Eu gosto de gravar aqui dentro porque eu tenho a liberdade de falar um pouco mais alto e eu acabo não pegando o som lá da rua, o som de dentro da minha casa, cachorro latindo e tudo mais. Então, me sinto confortável de estar gravando aqui dentro, eu fico mais à vontade. Então, em relação a Kangoo, né? Aqui a Space Wagon em relação a Renault Kangoo. A que eu tive 2009, 2010... ela ficava com o banco traseiro, ele era inteiriço, o último banco, né, que formariam o 6º e 7º lugares. Ela tombava, ela fechava o banco assim, e depois ela
fechava assim, como é o daqui, da Space Wagon, como eu falei. Sobrava um bom espaço ainda traseiro lá. Era um sistema fácil, leve, para você tombar os bancos. Assim, não tinha um acabamento bom, como é o aqui da Space Wagon e como é o acabamento da... ou era, né? É que ainda existem muitos carros rodando aí, a GM Zafira, né? A Chevrolet Zafira. Então a Kangoo seria a mais arcaica, dizemos assim. Por quê? Porque era um carro feito para... ele foi feito mais para ser cargo, né? Para essas entregadoras, né? Transportadoras, correios entregarem produtos. E praticamente ela, me parece que ela foi adaptada para passageiros. Aí colocaram vidros na lateral, 2 portas corrediças, isso era ótimo. Se você ganha um espaço para entrar e sair do carro. E também carregar algumas coisas. E no caso da Sportway, que tinha 7 lugares, tem 7 lugares, para quem tem ainda, é muito raro, é um carro muito raro. E ela tinha 2 portas traseiras. E tem a Renault Kangoo 5 lugares, que é uma porta basculante traseira, como é aqui da Space Wagon e como é a da Zafira. Esteticamente, eu acho que combina mais a de 7 lugares, que você tem a porta que abre assim, como abre também a Fiat, né? A da Fiat, que eu me esqueci agora o nome, que também tem 7 lugares e tem 5 lugares, né? Me esqueci realmente o nome aqui, gravando, mas vocês vão saber o nome dessa Fiat, que concorre ali diretamente com a Renault Kangoo, só que ela é um pouquinho maior e bebe bem mais do que a Renault Kangoo. Só para se ter uma ideia, a Kangoo, a que eu tinha, 1.6, 16 válvulas, um motor muito bom, potente e econômico. Na cidade ela fazia 10 km com litro, 9,5, 10, 10,5 com litro. E na estrada chegava a fazer 15 km com litro. Né? A gente fez algumas viagens longas, a minha família, e ela nos serviu muito bem. E ela, dessas 3 que eu te falei, que eu falei para vocês, né? Eu falei, vou te dizer para você. Ela é a mais econômica. Então ela fazia de 9 a 10,5 na cidade, muitas vezes com o ar ligado, a maioria das vezes, e 14,5, 15, 15,5 na estrada. Chegava a 15,5 sim na estrada, com o ar desligado, numa viagem tranquila, 100 km, 110 km por hora, com os 7 passageiros, né? Ou 6 passageiros, na verdade, eu utilizava. Sobrava um banco para o anjo da guarda. Então, já a Zafira que eu tive, a que eu tive era 2.0, 16 válvulas também. A 8 válvulas é mais econômica e dá um pouquinho menos manutenção do que a 16 válvulas, pelo que os mecânicos contam. Eu fiquei com a minha Zafira 4 anos também. Fui muito feliz com a Zafira. Mas um pouquinho antes de eu vender, ela começou a dar alguns probleminhas. Eu arrumei todos eles. Sensor de rotação. Ela acendeu a luz do airbag no painel. Deu o que fazer para descobrir o que era. E era... ela tem debaixo dos 2 bancos dianteiros uma bomba de gás, né? Parece um amortecedor de carro, só que mais fininho e menor. E ali dentro ela forma gás, porque o cinto de segurança ele trabalha em conjunto com o airbag. E pelo desgaste do tempo, ela me deu esse problema relacionado aí a uma dessas bombas. Inclusive foi a do motorista, porque o uso, né, do cinto de segurança, você puxa o cinto várias vezes, e ela, como ela trabalhava eletronicamente com esse gás
para disparo mesmo, porque na época, se você bate o carro, o airbag desarma, arma, e aí o cinto também ele dá uma apertada, uma segurada, né? E aí ela acendeu a luz do painel, acabou ficando R$900, eu tive que fazer na concessionária, eu tive dificuldade para encontrar alguém que fizesse, e não encontrei a peça usada ou recondicionada, foi colocada nova, ficou R$900, eu mandei arrumar e vendi o carro, naquela época. Isso foi em 2014, 2015, eu acho. 2015, mais ou menos. Já vai aí para 8, 9 anos, acho que 2015 e 2016, na verdade. Uns 8 anos faz isso. Depois eu comprei a Kangoo, né? A Kangoo por ser mais econômica. E eu encontrei também, eu gosto de carros diferentes. Eu fui comprar lá no Rio de Janeiro. Loucura a gente faz, né? Eu moro aqui no Vale do Paraíba, próximo de São Paulo. E eu fui e combinei com a pessoa pelo anúncio, a gente ficou aí mais ou menos conversando um mês, eu senti segurança na pessoa e fui num domingo de ônibus, comprei o carro no Rio de Janeiro num domingo de manhã lá em, não me lembro o nome do bairro, a gente marcou num shopping, eu acabei comprando o carro, fui muito feliz com a Renault Kangoo, não tinha nenhum problema de documentação, realmente, o carro não tinha sido batido, era um ótimo, foi um bom carro, um carro bonito. Talvez eu coloque alguma foto dela aqui nesse vídeo. Eu acho que eu tenho foto, eu vou colocar. E a Zafira eu preciso procurar, mas eu acho que eu tenho também fotos dela. E hoje eu tenho aqui então a Mitsubishi Space Wagon. Eu quis gravar essa conversa aqui justamente para fazer esse paralelo. A Mitsubishi Space Wagon, apesar da Renault Kangoo 7 lugares também ser muito rara mesmo, eu não sei nem quantas unidades deve ter no Brasil. E a que eu tive, a minha esposa bateu o carro antes de eu comprar essa daqui, a Space Wagon. Ela bateu o carro porque aí ela que estava usando mais o carro, a gente fez um combinado, eu acabei ficando com o Mercedes Classe A, porque eu andava mais sozinho, né? Um carro econômico, 1.9, muito bom o carro também. Ele dá um pouquinho de manutenção na parte elétrica e eletrônica. Mas um ótimo carro, super econômico, leve, um carrinho gostoso de dirigir, um motor muito bom. Tem até um certo status, né, por ser da Mercedes, mas a questão mesmo nem era essa. Mas eu não vou falar hoje do Mercedes Classe A, né? Eu queria falar mais a respeito desses 3 carros, da Mitsubishi Space Wagon, da Renault Kangoo e da Chevrolet Zafira. Então, fazendo um paralelo desses 3 que tem 7 lugares, eu tive os 3 e a minha esposa bateu o carro em janeiro de 2020. Janeiro de 2020. De 21. Janeiro de 21, acho. Vai fazer 4 anos que eu tô aqui com a Mitsubishi Space Wagon, ainda não fez. Ela bateu em janeiro de 21. A Kangoo, e deu perda total, infelizmente, porque acionou os 2 airbags, pegou a parte frontal direita, então afundou bem o carro. Então quando o seguro pagou a Kangoo, ela pôs mais dinheiro, negociou, ela comprou o carro de uma amiga, foi vantajoso. O carro estava bem sujo por dentro, foi lavado o banco, a parte interna foi bem lavada, mas o carro estava muito pouco rodado. Aí foi trocada a correia dentada, foi feita uma manutenção de praxe e tá rodando com o carro até hoje, sendo feliz, é um carro muito bom, apesar das peças serem bem caras e beber igualzinho aqui a Mitsubishi Space Wagon. Mas vai ficar para um outro vídeo, tá? Até fazendo uma chamada aqui para o outro vídeo que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Esse vídeo aqui tem essa imagem parada, mas é para a gente ter essa conversa, já que eu não tenho a imagem da Space Wagon, da Zafira e nem da Kangoo em movimento para estar colocando aqui para a gente dar um movimento ao vídeo. Mas era mais essa conversa. Eu demorei um bom tempo para gravar por falta de foco aqui para o canal. Quando eu comecei esse canal eu tinha essa vontade de fazer vídeos
pela minha formação acadêmica, por eu gostar realmente de conversar a respeito desses assuntos, gosto de carro, por eu ter essa oportunidade de ter aqui a Mitsubishi Space Wagon. Por isso ela foi assim o grande chamariz, né? O grande motivo para que eu montasse esse canal. Também porque muito pouca gente tem a Mitsubishi Space Wagon e muito pouca gente, menos ainda, tem colocado ela ou postado vídeos a respeito. Resumidamente, a Space Wagon, essa é minha Space Wagon, é ano 99-2000. Então já se vão aí para 25 anos esse carro. A Chevrolet Zafira que eu tinha era 2004, né? E ela tinha, então, tem 20 anos. Hoje tem 20 anos. Não sei, perdi o contato. Foi uma pessoa de Taubaté que comprou de uma outra cidade, distante aí mais de 50 quilômetros. Acredito que a pessoa tenha gostado do carro. O carro estava muito bom, era um carro muito bom. A parte interna, um risquinho ou outro, mas tudo funcionava no carro e tudo, né? E a Renault Kangoo era mais nova, 2009, 2010, mas bateu e teve perda total. Comprei então aqui a Mitsubishi Space Wagon depois que eu vendi o Mercedes Classe A. Praticamente eu paguei o mesmo preço, mas por que eu vendi o Classe A? Porque eu precisava de um carro 7 lugares ainda, e quando bateu a Renault Kangoo, minha esposa acabou optando por comprar essa Hyundai Tucson da amiga, que também era 5 lugares. A gente acabou ficando sem carro 7 lugares. E aí então a gente ficou por um período rápido, um mês mais ou menos, com o Mercedes Classe A 5 lugares, bancos de couro, e uma Hyundai Tucson 5 lugares, Mercedes 5 lugares, e a Hyundai Tucson 5 lugares também. Gosto muito desse carro. Já faz 4 anos que eu tenho. É um carro que eu não conhecia antes de ter. Eu comprei um rolo também, acho que 2 metros, 2 e pouquinho, de EVA preto, um cinza escuro. Porque o EVA é muito leve e fininho, né? Ele visa realmente dar aí para não ter o contato com o feltro direto com o piso do carro aqui, com o assoalho do carro, que é de lata, na mesma cor do carro. Deixa eu até mostrar também aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, a solda original do carro, né? Solda original do carro aqui no assoalho. E aqui tá um pouco do carpete. Esse daqui, esse tecido já é antigo, e quando a gente lava ele, se acaba perdendo um pouco, ó, porque ele se desfaz um pouco. Então eu comprei, tá até nesse saco plástico aqui, eu comprei um tecido novo, né? Feltro. E depois eu vou colocar debaixo, vou ter que fazer o recorte novamente aí, onde se encaixam os bancos. E também o EVA, que tá ali na parte de fora, vou mostrar. Esse rolo de EVA, ó. Esse rolo de EVA. E olha aí, ó. Eu tirei os bancos, tanto do meio, que é para 3 lugares, quanto os traseiros de 2 lugares, né? Eu tirei. E essas peças aqui, ó, são os dutos do ar-condicionado. Mas eu vou mostrar melhor num outro vídeo. Esse aqui é um tampão, né, que já vem com carpete. Tampão do fundo aqui do porta-mala do carro. E esses aqui são os carpetes do carro. O tapete, seria o tapete do carro. Desde que eu comprei o carro ainda tenho eles, né?
tudo lavadinho, muito bem limpo, pra gente poder fazer essa colocação, ó. E aqui dá pra gente ver, ó, fica feio assim sem o acabamento. Eu já mostrei em outro vídeo passado, mas é só pra gente retornar aqui o assunto, retomar a questão da Mitsubishi Space Wagon, tá bom? Queria conversar um pouquinho com vocês, tá mostrando realmente aqui essas mudanças de vida, essas alterações, ou esse upgrade aí com o EVA no assoalho do carro. Eu vou estar trocando o óleo também, tanto da Tucson, mais uma vez, eu já tenho um vídeo aqui sobre a troca de óleo da Tucson, e só que eu vou mudar um pouquinho a forma, né? Eu comprei rampa pra gente poder subir, para não ficar um negócio arcaico e perigoso. Dessa vez eu vou utilizar aí as rampas que eu comprei. Eu nem tirei do pacote, a gente vai ver junto a abertura do pacote que veio. Comprei pelo Mercado Livre mesmo. Chegou bonitinho. Comprei óleo também aqui para Mitsubishi Space Wagon. Desta vez eu comprei um outro óleo, né? Mais indicado aí pelo nosso amigo Becker. Um abraço aí pro Becker lá de Curitiba. Ele tem uma empresa, depois a gente vai falar um pouquinho mais, eu vou até dar o nome para ele dele aqui. Ele faz algumas upgrades da Mitsubishi Space Wagon, até quem tem a Mitsubishi Space Wagon e outros Mitsubishi, ele fabrica assim cabos de vela com um esmero, um acabamento perfeito da cor que você quiser. Me parece que tem vermelho, azul, preto, cinza. E outras coisas que ele também fez assim, de forma a melhorar a qualidade ainda, né, da Mitsubishi, em especial aqui do Space Wagon, mas ele tem outros também. A gente lida com gente de todo quanto é tipo. Eu vou até contar um caso rápido aqui. Por que é interessante ter boa índole, esses grupos, até para quem tem outras marcas aí, grupo da Tucson, grupo do Mercedes Classe A, né? Eu já tive problemas quando eu comprei peça do Classe A, do Mercedes Classe A, pela internet, de pessoas do grupo do Facebook. E tive problemas também de gente que entrou no grupo da Mitsubishi Space Wagon anunciando peças, porque são carros que têm peças um pouco mais difíceis. Acabei caindo num golpe aqui da Mitsubishi Space Wagon de mais de R$300, né? Para muita gente não faz diferença, mas já daria mais um tanque de combustível, né? A gasolina tá bem cara e o cara simplesmente não me mandou as peças. Então é sempre muito importante que existam pessoas de boa índole dentro dos grupos de carros, porque tem muito golpe também de pessoas que fazem passar por boa índole e acabam aplicando golpes, infelizmente. Mas o Becker é uma pessoa de boa índole, né? A gente está num grupo aí do WhatsApp e também tem grupos do Facebook que ajudam muito nessa questão de peças, principalmente de acabamento da Space Wagon Mitsubishi, que são peças difíceis de serem encontradas. Mas eu estava falando aí do comparativo, estava falando da minha vida, né? Porque que eu deixei de gravar vídeos para cá. Agora eu pretendo retomar aí um pouquinho os vídeos. Não sei ainda dizer a assiduidade, mas eu pretendo gravar rápido. E hoje é só mais um bate-papo para eu destravar. Quem grava vídeo sabe muito bem disso. A gente precisa destravar, né? Porque depois que você começa, aí flui. Pensei em começar gravando, acabei falando outras coisas aqui, mas já deu mais um vídeo, mais um conteúdo, e eu acho que é interessante para eu destravar e para a gente se situar onde a gente está, né, nessa questão de carros, fazendo esse comparativo também da Mitsubishi Space Wagon, Zafira, Renault Kangoo. Acabei falando de Classe A e de Tucson um pouco. Depois eu quero fazer um outro vídeo sobre o comparativo para eu que tenho, né, como eu já falei aqui, Tucson
e mais a Space Wagon. E eu acabei falando também um pouco da minha vida, que eu perdi o foco. Então eu agradeço vocês aí por terem assistido até aqui, quem chegou até aqui, quem teve essa paciência. A minha ideia não é me aprofundar muito na parte técnica, é mais na parte humana, né? Eu tenho um pouquinho dessa tendência a falar mais dos relacionamentos, a parte humana, a psicologia da coisa, né? Quem tem carro sabe muito bem que o carro acaba sendo uma distração e acaba sendo um gosto, né? Uma paixão que a gente tem para ter um pouquinho de mais satisfação na vida, essa vida difícil que a gente leva hoje nesse mundo maluco, né? Eu gosto bastante de falar também dessa transição que a gente está tendo aqui nesse mundo, no planeta, mas em especial, olha, você pode muito bem ter um carro aí de 25 anos e ter muita satisfação pela exclusividade que você tem do carro, por ter um carro aqui como a Space Wagon, um Mitsubishi, que eu já sabia que os carros japoneses têm essa qualidade, mas eu estou praticamente há 4 anos com o carro, não tive problemas, né? Teve manutenção? Teve. Tive um gasto? Tive. Não me deixou na mão, não foi um carro que me deixou na mão. O que ele me deixou na mão foi por questão de bateria, logo que eu comprei o carro. Aí eu comprei uma bateria Moura, depois de um tempo, de 60 amperes, muito boa. Está com o carro aqui, eu acho que vai fazer 3 anos, daqui a pouco eu vou ter que trocar a bateria de novo, né? Porque é o tempo de uso mesmo. E isso não é a questão do carro, né? Bateria, todo carro precisa. Então não pode se dizer que é um problema do carro. Tem alguns defeitinhos? Tem vários defeitinhos. Aprendi a conviver com eles. Há alguns barulhos? Tem alguns barulhos. Mas não me deixou na mão. É um carro que eu uso diariamente. Já rodei nesse tempo, olha, muitos quilômetros. Nem medi, sinceramente. Mas eu acho que eu já medi aí uns 70 mil quilômetros. Eu já rodei aí pelo menos uns 70 mil quilômetros com ele nesse tempo. Mais ou menos a gente tem uma estimativa de rodar aí, quem roda todos os dias, mais ou menos 25 mil quilômetros por ano, né? Então eu não sei se eu rodei 25 mil quilômetros por ano, talvez um pouquinho antes, mas eu uso todos os dias o carro. E é isso daí. O vídeo tá ficando um pouco longo. Já ficou um pouco longo. Eu espero que, se você assistiu até aqui, Deus te abençoe na tua vida. Que se você tem uma Mitsubishi Space Wagon, eu procuro sempre estar falando bastante desse carro e valorizar esse carro, porque realmente é um carro bom, durável, peças robustas. É um Mitsubishi, assim como o Honda, né? Assim como o Toyota e outros carros aí japoneses, né? Mas eu gostei bastante do Mitsubishi. Eu posso dizer assim que, apesar de ser um carro do ano 2000, eu acho que é o melhor carro que eu já tive, tá? Então, olha, muito obrigado por ter chegado até aqui. A gente vai gravar outros vídeos aí falando de outros assuntos, conforme eu já falei no vídeo. Até a próxima, um abraço!